Se você é Aroha ou simplesmente estuda os bastidores da bilionária indústria do K-pop, com certeza o dia 27 de janeiro de 2027 está marcado no seu calendário. Esse é o dia oficial em que o Chaonu será dispensado das suas obrigações militares, quando ele vai sair aí da banda militar da Coreia do Sul. Para a esmagadora maioria das pessoas e dos canais de internet, essa data é o início do relógio para o retorno do astro. Mas o que quase ninguém se deu ao trabalho de pesquisar profundamente, que no caso eu fiz essa pesquisa, né? Mas o resto ninguém fez. Pelo menos eu não vi isso em lugar nenhum na internet. É que a verdadeira janela de datas que vai definir o destino, a liberdade e a sobrevivência do grupo não tem absolutamente nada a ver com o mês de janeiro. Sim, a gente já começa o vídeo assim. Porque o verdadeiro xaque-mate contra a agência Fantágio acontece nos meses seguintes, mais especificamente no dia 3 de março de 2027 e no dia 12 de junho de 2027. Se você já ouviu por aí que o futuro do grupo depende apenas de um milagre contratual, ou que a solução mágica seria o Chaonu gastar o seu patrimônio para comprar a agência inteira, você vai se surpreender com a realidade. Então, gente, hoje nós vamos fazer algo inédito no YouTube, porque eu pesquisei e não achei lugar nenhum, como eu falei antes, tá? A gente vai ver aqui detalhes que acho que ninguém nunca se propôs a mostrar ou pesquisou antes, tá? Detalhes fiscais, documentos oficiais de patentes do governo coreano, que foram extraídos diretamente do banco de dados Kipris. Eu vou explicar para vocês o que é Kipris, tá? Vamos estudar a fundo as leis de alistamento militar, desvendar o modelo financeiro que prova como o astro pode se libertar e realizar uma turnê em formato OT5 de forma 100% independente. É quase como se fosse o Stargraph, só que não sob o selo da Fantágio. Gabriela, isso é possível? É possível. Eu vou mostrar para vocês. Então prepara o seu café. Pega um bloquinho de notas, porque vocês vão ter que anotar muitos dados, porque eu vou fazer uma chuva de dados aqui na cara de vocês agora, tá? O vídeo de hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do astro, tá? Vamos começar essa bagaça. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. Bom, galera, hoje é dia da gente falar sobre astro. É um vídeo patrocinado. Quem patrocinou esse vídeo foi a Júlia e ela fez pra mim diversas perguntas. Eu vou até ler aqui pra vocês a mensagem que ela me mandou, recheada de perguntas. Gabi, eu te conheço. Você vai pesquisar a fundo a verdade ou pelo menos as possibilidades. Você acha que Chaonu poderia comprar a Fantágio só para não ter mais que dar satisfações a ninguém e poder alavancar o grupo? Inclusive tendo liberdade criativa, mesmo ele perdendo 13 bilhões de won, ele teria grana para comprar a Fantágio, ou pelo menos a marca Astro, ou a Fantágio tem uma patente vitalícia? Realmente a dúvida dela aqui é uma boa questão, né? Mas aí vamos para a segunda parte da mensagem. Acho que a maior dúvida da gente é com relação a quanto tempo mais de contrato os meninos precisam cumprir, porque a gente não sabe de quanto tempo eles assinaram naquela renovação quando o Rock saiu. Acredito que ainda falta muito tempo, porque para o Rock não ter aceitado, é porque ele não queria mais continuar sendo escravo da empresa por todo esse tempo, e por isso abriu a sua própria. Ao mesmo tempo que eu queria que os meninos saíssem da Fantágio, eu também queria que, antes do Sanha ir pro exército, tivesse um Stargraph novamente. Você acha que o Sanha vai postergar ao máximo? Queria muito que você fizesse um vídeo nesse sentido. Muitos questionamentos, né? Júlia, você realmente me colocou aqui numa situação tanto quanto desesperadora, até porque a gente realmente não sabe, como você falou, de quanto tempo é o contrato, né? Porque Moonbin aceitou, todo mundo aceitou, menos o Rock, né? Lembrando que quando os meninos vão ao exército, esses contratos ficam congelados, tá? A gente precisa ter, antes de mais nada, isso em mente, tá? Porque esse detalhe vai ser muito importante pro resto do vídeo, tá? Então, gente, se você também quer patrocinar um vídeo, é só vocês mandarem um pix de qualquer valor para essa chave que tá aqui embaixo, que eu vou fazer uma pesquisa detalhada, uma edição incrível. Pode demorar um pouquinho?
um mês e meio, até pode demorar, mas o vídeo sai, quando sai fica lindo, do jeito que você quer. Faço com o maior amor. É só vocês mandarem pra mim um Pix de qualquer valor pra chave aqui de baixo, que é meu e-mail, tá? Inclusive, pra quem for estrangeiro, pode mandar um PayPal também para esse mesmo e-mail, tá, gente? Então, gente, vamos tentar responder a todas essas perguntas nesse vídeo. Bom, para a gente entender essa reviravolta jurídica que nos aguarda no primeiro semestre de 2027, a gente precisa, primeiro, ir direto à fonte oficial. Toda vez que uma agência cria um grupo de K-pop, ela é obrigada a registrar o nome do grupo e o logotipo no KIPO, que é o Escritório de Propriedade Intelectual da Coreia do Sul, utilizando um sistema de busca governamental chamado de KIPRIS. Esse registro não é geral, ele é dividido por categorias industriais chamadas de classes. Bom, primeiro eu vou entrar aqui no site do KIPRIS, né, já tá aparecendo aqui. Quando eu coloco Astro na busca, por marca registrada, aparecem 1.032 marcas relacionadas a astro, que é muita coisa, né? Porque aí tem a palavra astro e tem palavras que são parecidas, tipo astra, astral, enfim. Aí você vai ver diversas variações aí da palavra astro, tá? Mas, ao colocar o astro aqui, você já logo vê aqui nos primeiros resultados que já aparece aqui a logo do astro. E aí, quando você entra, você começa a entender essa questão da classe que eu falei antes. Então, a gente entrou aqui na parte de patente, de marca, né, da marca Astro, e aí tem uma série de classificações, de arquivos e documentos, aquela coisa toda, mas o mais importante de entender nisso tudo, tá, porque eu não vou ler, porque é realmente uma papelada sem fim, é o seguinte, tá, esse primeiro, na verdade são dois documentos, isso que é o interessante, tá, a gente vai olhar primeiro o documento oficial, tá? Que é o arquivo da classe 41. Esse é o registro da marca original do grupo, indexado como marca Astro. Então, esse papel, ele detalha os direitos da classe 41, né? Eu vou dizer para vocês o que significa essa classe 41. Vou mostrar aqui o documento na íntegra para vocês. Eu traduzi primeiro para depois fazer o arquivo em PDF para mostrar para vocês, até para ficar mais fácil da gente entender, tá? Bom, esse documento aqui, ele cobre a classe 41. Legalmente, na Coreia do Sul, o que isso significa, tá? Negócios de academia, de formação de atores, aluguel de equipamentos de palco e preparação de espetáculos para fins de entretenimento. Tanto que tá aqui a classe 41 descrita, tá? E o que é mais importante da gente ver aqui é que essa classe 41 é o que dá a Fantagio, né, uma patente específica e ativa para ela poder organizar, divulgar e lucrar com qualquer concerto, turnê ou fan meeting que use o nome Astro. E qual é a data de expiração programada para que expire? A data de expiração, ela está programada para 3 de março de 2027. Ou seja, Júlia, não é vitalícia a marca Astro sob a patente da Fantagio. Essa data, essa patente expira em 3 de março de 2027. Ou seja, exatamente 5 semanas depois da dispensa do Chaonu do Exército. Ok? Então, só para vocês não verem que eu tô mentindo, o proprietário da marca registrada é Fantagio, que fica localizada em Gangnam, tarará, não sei o que, não sei o que. Temos um segundo documento, mas, Gabriela, a marca Astro está registrada de forma diferente? Vocês vão entender. É porque é tudo uma questão das classes, tá? Expliquei a classe 41. Agora eu vou explicar esse segundo documento aqui, que é sobre a classe 35. Está catalogado como classe 35. Se a classe 41 é o palco, a classe 35 é o cofre da empresa. Então, tá tudo englobado aqui nessa classe 35, tá? Engloba negócios de gestão de entretenimento, atacado e varejo de cosméticos, roupas e joias de metais preciosos, várias coisas, roupas, né, cosméticos, tudo isso, tá? A classe 35 é o que dá o direito exclusivo de vender os lightsticks oficiais, os álbuns físicos, os photocards, os pôsteres, as roupas da turnê e de fechar contratos de patrocínio com o nome do grupo. Ou seja, a classe 35 ela é, assim, justamente para sustentar a agência financeiramente, né? E se a gente observar, quando expira isso aqui,
a gente vê a data de 12 de junho de 2027. Por isso que eu falei no início do vídeo que as datas importantes não estavam relacionadas a 27 de janeiro de 2027. E sim, 3 de março de 2027 e 12 de junho de 2027, que é quando expira essas patentes, essas marcas do astro, tá? Então, só para finalizar, também está registrada em nome da Fantásio, tá, gente? Então, agora a gente vai desmistificar algo importante, que é pra gente não cair em teorias da conspiração absurdas, tá? A Fantásio não planejou essas datas de vencimento de 2027 de propósito para controlar os meninos de alguma forma. A lei de patentes da Coreia do Sul, ela determina de forma estrita que o registro de marca comercial tem a validade exata de 10 anos, a partir do momento da sua concessão oficial, podendo ser renovado consecutivamente pelo pagamento de uma taxa. Como o grupo foi registrado na época de sua preparação e debut, entre 2016 e 2017, a expiração em 2027 é simplesmente o cumprimento natural da lei de propriedade intelectual. Tanto que vocês podem ver aqui, no próprio documento que eu mostrei para vocês, que tá aqui, anos 1 a 10. Quantia, 211 mil wons. Data de pagamento, 3 de março de 2017. Eles pagaram essa quantia em 3 de março de 2017 pela marca Astro, pela patente Astro, tá? Que vale até o 10º ano, que é 2027. 3 de março de 2027. Ou seja, é isso. Os dois documentos estão dessa mesma forma. 10 anos, pagamentos em 2017, valendo até 2027, tá? Então, isso aqui é uma questão. Eles podem, em março, 3 de março de 2017, pagar mais 211 mil wons, ou sabe, sei lá, quanto vai ser essa quantia em 2027, se vai ter aumentado, não sei. Mas eles vão pagar a quantia lá que a Kipo pede e podem ter a marca Astro por mais 10 anos sob sua tutela. Isso não impede a Fantásio de, no dia 3 de março de 2027, fazer isso, assim como no dia 12 de junho de 2027, fazer com a outra patente também, até 2037. Mas a questão é que, de repente, isso não vai valer a pena nem para Fantásio e nem para os meninos. É isso que eu quero deixar bem claro aqui, tá? E eles não precisam do ok dos meninos para pagar por mais 10 anos, não. Eles podem fazer isso por livre e espontânea vontade, porque atualmente a patente é deles, eles fazem o que eles bem entenderem, tá? Só pra vocês entenderem antes de eu avançar, porque ainda tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas aqui, nesse exato momento, eu quero mostrar o seguinte, é a genialidade do cenário atual do grupo. Essa data legal acabou gerando uma coincidência de mercado perfeitamente perigosa para a agência. Por isso que eu tô falando para vocês que pode ser que não seja vantajoso para a Fantásio renovar essa patente. Vamos por partes. Uma empresa de entretenimento, ela pode renovar sim a marca de forma unilateral com facilidade, foi o que eu falei. Tá? Eu tô lendo isso aqui na lei, tá? Mas para poder renovar os direitos de um nome de um grupo cujos contratos com os artistas estão vencendo, e sabendo que esses artistas podem se recusar a trabalhar junto sob a sua bandeira, é um tiro no pé. A Fantásio vai estar gastando recursos para proteger uma marca que ela não vai ter direito humano nem artístico para colocar em cima de um palco. Para que ela vai querer, por mais 10 anos, a marca Astro, se os meninos do Astro quiserem sair da agência? De que adianta ter direito a gerenciar um grupo com o nome Astro? Botar um grupo no palco para dançar em turnê, lançar novos álbuns, músicas, o que quer que seja, você não vai ter músicos para isso. Você não vai ter mão de obra artística para isso. É, de fato, um tiro no pé, vai estar gastando dinheiro à toa. Então, a Fantásio, ela não vai gastar recurso para proteger uma marca cujos artistas não estão afim mais. Então, ao mesmo tempo que ela pode, ela não deve, se os artistas não quiserem. Então, essa janela exata de vencimento entre março e junho de 2027 é o ponto central, onde o poder de barganha dos meninos muda completamente. É isso que eu quero deixar claro. Porque sem olhar esses documentos aqui, a gente estava no escuro com relação a tudo que a Júlia me perguntou. Mas tendo esse documento aqui em mãos, a gente já começa a construir melhor aqui todo o rolê. Eu vou explicar item a item para vocês.
Bom, agora a gente vai fazer uma engenharia reversa dos contratos do Astro, tá? Para poder entender melhor por que os contratos e os patentes vão colidir na mesma época, em 2027, a gente precisa fazer uma engenharia reversa nas negociações que aconteceram nos bastidores. Esqueçam o que a internet diz sobre os contratos padrões de renovação, tá? A verdade oculta é que os membros do Astro impuseram uma condição inegociável para renovar lá atrás. Eu não sei se vocês estão ligados, mas eles sempre agiram de forma unida, né? Então, quando eles pensaram isso que eu vou falar agora, é óbvio que conversaram muito sobre, entendeu? Embora eu não tenha total certeza de que isso aqui foi negociado em conjunto, mas é o que faz mais sentido para mim, tá? Então, vamos lá. A questão toda é a seguinte. Todos os seus contratos individuais precisavam expirar juntos, na mesma data, para que eles pudessem agir em bloco no futuro. Então, quando os meninos assinaram o contrato com a Fantásio, foram de 7 anos. Assim como é todo o contrato inicial de todo e qualquer grupo das agências que agenciam esses grupos de K-pop, tá? E aí, quando completa 7 anos, muito dificilmente eles vão renovar por mais 7. Assim, mais 7 é impossível, tá? É sempre um tempo menor. E aí vai renovando, vai fazendo novas negociações, aquela coisa toda. Só que a gente, de fato, não sabe o que tá escrito no contrato de cada um, porque o contrato é individual. Porém, eles combinaram de que os contratos expirassem juntos. A minha teoria só faz sentido se tiver tido essa combinação. E eu acredito fielmente que isso rolou. Eles não iam ficar saindo um em cada data diferente, não faz sentido. Eles são um grupo. Pensam como um grupo, pensam no coletivo, né? Então é óbvio que a decisão ia ser conjunta também. Mas tudo bem, vamos lá. Essa condição era inegociável para eles. Para poder rolar o quê? Uma estratégia em bloco no futuro. A data escolhida para esse vencimento unificado foi junho de 2027. Porque é em junho de 2027 que casa perfeitamente com o fim das patentes de 10 anos da Fantásio. 12 de junho de 2027. Quando vence a segunda patente. A primeira vence em março e a segunda vence em junho. Então, seguindo a teoria de que todos os contratos dos meninos vencem em junho de 2027, é que a gente consegue embasar toda a teoria que eu vou falar agora aqui para vocês, tá? Só para relembrar, eu tô com uma matéria aberta aqui da Olsen, que tá na Naver, que foi divulgada em 30 de dezembro de 2022. Em 30 de dezembro de 2022, Chaonu, Moonbin, Sanha e Jinjin renovaram os contratos com a Fantásio. Todos renovaram no mesmo dia. 30 de dezembro de 2022. Guardem essa data. Mas, Gabriela, por que o MJ não tá nesse bolo? Ele tava no exército. O que eu falei no início do vídeo? Quando a pessoa tá no exército, o tempo dos contratos fica congelado. Então, depois que ele voltasse, aí sim ele ia poder renegociar. Mas só depois quando ele voltasse. Aqui, nessa época, o Rock ainda estava em negociação. Ele ainda não estava certo de continuar ou não. Tanto que ele saiu no início de 2023. Ele saiu, ele realmente pensou, né, analisou o que seria melhor para ele, que seria sair. Então ele decidiu sair no início de 2023. Mas calma, eu vou analisar agora, membro a membro, o que possivelmente foi negociado nesses contratos, já que a gente não tem esses contratos em mãos. Mas, baseado no que eu tô falando, aconteceu o seguinte. O Moonbin. O plano original dele era impecável. Mostra toda a sua lealdade, uma lealdade profunda ao grupo. Ele renovou nessa virada de 2022 para 2023 por mais 3 anos ativos, somados a 1 ano e meio de exército. Então, o contrato dele correria normalmente até dezembro de 2025, momento em que ele se alistaria no limite exato dos seus 28 anos, que era janeiro de 2026, né? E aí ele retornaria das Forças Armadas exatamente em junho de 2027 para a libertação coletiva do grupo. Óbvio que isso não rolou, porque ele tragicamente nos deixou em abril de 2023.
Mas o desenho estratégico que ele ajudou a construir permanece vivo. A negociação que o Moon Bin fez na época ajuda o Astro até hoje. Justamente porque foi pensado de forma coletiva. Vamos aqui o que o Rock pensou na época. Essa lógica de alistamento, essa lógica de alinhamento explica finalmente por que o Rock decidiu não renovar com a agência em dezembro de 2022. Para que o plano de casamento de datas do grupo funcionasse, ele teria que se prender contratualmente a Fantásio por mais 4 anos e meio. Como ele já tinha planos de fundar sua própria agência, ele queria mais liberdade criativa, ele queria focar em produções independentes, ele optou por ficar livre antes. Vale lembrar que ele completa 28 anos, que é o limite máximo para ir para o exército, em fevereiro de 2027. Mas, Gabriela, isso significa que o Rock, em fevereiro de 2027, tem que ir para o exército? Não. Porque ele pode postergar até o limite do limite do limite, que é 31 de dezembro de 2027. Ou seja, até o último dia do ano que ele tá com 28 anos. Então, o limite máximo do Rock para ir para o exército é 31 de dezembro de 2027. Guardem essa data. Essa data é importante. Vamos ao Chao Nu e ao MJ. Ambos assinaram exatamente o mesmo modelo estratégico, tá? 3 anos de contrato ativo, somados a 1 ano e meio de congelamento pelo serviço militar. O relógio deles pausa durante o período no quartel e descongela no dia da saída. Como o MJ só retornou do exército no final de 2023, ele só oficializou a sua renovação em 2024. Vou mostrar para vocês a prova disso. Matéria da SUMP, de 18 de dezembro de 2024. MJ do Astro junta-se aos colegas da banda na renovação de contrato com a Fantásio. Ele não podia renovar antes, porque não se pode mexer em contrato durante o alistamento militar, só depois quando a pessoa volta. Quando tá lá, tá congelado. Então, a somatória do tempo do MJ, 3 anos de contrato mais 1 ano e meio de exército, calha de ser quando? Junho de 2027. Vamos falar agora do Jinjin e do Sanha. Como eles não iriam para o exército de forma imediata naquela época, os dois fizeram o maior sacrifício pelo futuro do grupo. Eles aceitaram assinar um contrato reto e sem pausas de 4 anos e meio de exclusividade, com início em dezembro de 2022, indo direto até junho de 2027. O Jinjin já tinha a tal doença autoimune naquela época. Então, a Fantásio já fez essa contabilização de anos do contrato dele, já contando de que ele não iria mesmo para o exército, porque o problema de saúde dele o impediria de ir. A Fantásio já sabia que ele ia ser dispensado, tá? E o Sanha, até junho de 2027, ele não tá ainda com idade de ir para o exército, aí pelo menos não na data limite, né? Então, o DJ e o Sanha são os únicos que têm contrato de 4 anos e meio direto de exclusividade, por conta aí de até junho de 2027 não ir ao exército. Então, eu vou mostrar aqui uma tabela para vocês entenderem mais ou menos o cálculo que eu fiz. Então, na tabela ficou da seguinte forma, né? Chao Nu, 3 anos ativos, mais 1 ano e meio congelado no exército. Fim do contrato, junho de 2027. MJ, 3 anos ativos, mais ali um contrato ajustado em 2024, por conta do tempo militar dele. Também, junho de 2027 é o final do contrato. Jinjin, 4 anos e meio sem pausa militar, junho de 2027. Sanha, contrato direto aí de 4 anos e meio sem pausa militar, junho de 2027 também. Moon Bin não vale porque faleceu, Rock não vale porque saiu da Fantásio. Então, gente, tudo me leva a crer que o acordo dos meninos foi esse aqui. Uns 3 anos, outros 4 anos e meio. Rock não achou vantajoso ficar 4 anos e meio antes de ir para o exército, ficar preso a Fantásio. Porque pensa comigo, não é melhor você sair logo, tentar pavimentar o seu caminho solo primeiro, antes de você se afastar e ir para o exército, do que você ficar preso a Fantásio, aí depois sair para o exército, ficar meio que esquecido durante 1 ano e meio lá no exército, aí depois que volta, sai da Fantásio de mão abanando, você não teve nem a oportunidade de, antes de ir pro exército, poder pavimentar o seu fandom solo, se programar bem antes de ir, deixar a coisa pronta para ser lançada durante o exército, e quando você voltar, você já voltar com tudo estruturado, bonitinho, do seu jeito.
É óbvio que ele quis sair daquela época. A gente achou que muito tinha a ver com o escândalo de namoro, e eu acho que isso também pesou um pouco na decisão, mas tinha todo esse rolê aqui, que a gente não estava atento a isso. Não estava atento porque a gente não sabia quantos anos mais tinha de astro pela frente. Mas, gente, tudo leva a crer que realmente, porque o cálculo bate, tá? Ou é 3 anos, mais 1 ano e meio de exército, ou é 4 anos e meio sem pausa pro exército. Todos os membros. Eu acho que tá tudo casando muito bem a minha teoria. Vamos continuar avançando. Então, só pra concluir, tá? Isso daqui, se eles realmente fizerem esse acordo, né, e fecharam o contrato com esses tempos e tudo mais, há um nível de genialidade absurda. Porque o que acontece? A Fantasia achou que estava ganhando tempo ao segurar os meninos. Por bastante tempo, né? Do tipo, nossa, além dos 7, posso não fechar mais 7, mas posso fechar 4 anos e meio. 4 anos e meio é um tempo ótimo para ganhar mais dinheiro em cima deles. Eles vão estar mais maduros, depois que voltar do exército, vai poder fazer um comeback mais adulto, mais sexy, vai ser foda. Eles estavam crentes que ia estar tudo bem. Até porque, né, gente, quem ia adivinhar que Moonbin ia sair, que Rock ia sair? A gente não sabia disso tudo, Moonbin sair. Não, né? Ele tá continuando no astro, mas assim, no caso de falecer, né? Não tinha como saber naquela época o que ia acontecer. Então, a verdade é que os membros amarraram a agência com os pés e com as mãos, como se fosse quase que um porquinho lá na... um porquinho assado na ceia de Natal. Que, gente, em junho de 2027, todos os 4 membros ativos estarão livres no mesmíssimo dia. Muito provavelmente perto ali do dia 12 de junho de 2027, quando vai vencer a expirar lá a patente. Fantágio de 2027, Fantágio em julho de 2027, não vai ter mais contrato com os meninos e nem patente da marca Astro mais. Estão entendendo? Vamos ao seguinte ponto aqui, que esse ponto aqui é muito importante, porque tem dúvidas de Júlia que a gente precisa responder. E muitas dessas dúvidas são com relação ao raio-x financeiro do Xiaonu e da Fantágio. Vamos falar agora de cifras. E para a gente falar de cifras, a gente vai precisar entrar um pouquinho na Kosdaq, a gente vai precisar entrar um pouquinho naquela questão fiscal do Nunu. A gente vai ter que falar sobre isso, gente. Agora que o cenário jurídico e contratual está desenhado, a gente precisa analisar o dinheiro. Afinal de contas, a engrenagem do entretenimento se move por capital. Em fóruns internacionais, como o Reddit, por exemplo, uma das teorias mais repetidas pelas fanbases é o seguinte: se o Xiaonu se tornou uma das figuras mais ricas e bem-sucedidas do entretenimento, por que ele simplesmente não compra a Fantasia inteira para resolver o problema do grupo? Inclusive, a própria Júlia perguntou isso também, né? Mas para responder isso, a gente precisa olhar os dados financeiros reais do mercado de Seul. A Fantasia é uma empresa de capital aberto, listada na bolsa Kosdaq. Então, a gente vai abrir a Kosdaq aqui. A gente já abriu a Kosdaq aqui várias vezes no meu canal. Isso aqui não é uma novidade. Vou abrir de novo essa bagaça aqui pra gente analisar, tá? Abrir a Kosdaq. Essas são as ações da Fantasia. Essa onda de, né, altos e baixos. Vamos ver aqui, fonte fidedigna. Valor de mercado da Fantasia. Hoje, dia 17 de junho de 2026. Hoje, Fantasia vale 23,66 bilhões de won. Vamos arredondar isso para 30 bilhões? Por quê? Por que, Gabriela, você está arredondando para 30 bilhões? Porque essa flutuação aqui, a gente pode botar para baixo ou para cima, né? Flutuando entre 20 e 30 bilhões. Se a gente contabilizar de novembro para cá, ela já valeu 30 bilhões um dia, né? Lá para novembro de 2025, a Fantasia tava muito melhor do que tá agora. Agora ela tá bem ruinzinha, né? Durante a crise do Nunu, tava aqui embaixo, tava no fundo do poço. Agora tá começando a dar uma leve recuperada, mas mesmo assim, nada se compara a dezembro do ano passado, novembro do ano passado, quando tava bem melhor, né?
Então, vamos dizer que o valor de mercado flutua mais ou menos entre altos e baixos, entre 20 e 30 bilhões de won, tá? Vamos ter esse número em mente. Então, o valor de mercado total de toda a estrutura corporativa da Fantágio, o que que inclui? Escritórios, pagamento de funcionários, catálogo de músicas, trainees, os contratos de todos os seus atores, todos os seus artistas. Isso equivale a uma faixa aí de 22 milhões a 36 milhões de dólares, tá? Então, no universo das grandes corporações, a Fantasia ela é classificada como uma microcap, que é uma empresa de pequeno porte e de alto risco de volatilidade, né? A gente analisando novamente aqui os dados da Fantagio, de 2020 para cá, a volatilidade é grande porque a gente pode ver aqui o histórico de receita, né? Em 2020, a receita foi de 16 bilhões, em 2022 foi de 30 bilhões, a receita em 2023 foi de 38 bilhões de won. Em 2024 foi de 72 bilhões de won. Em 2025 foi de 38 bilhões de won. E eu acredito que 2026 vai estar menor do que 2025, porque ela vem numa decrescente mesmo. Então, assim, muito volátil. Alto risco, né? Então, é óbvio que para uma empresa, para uma microempresa de alto risco de volatilidade, ela não tá bem das pernas. O dinheiro que ela tem é pequeno comparado ao do Chaunu sozinho. O contraste das cifras é o que mais choca nesse vídeo. Porque a gente vai analisar aqui o peso econômico individual de Chaunu. Ele se tornou uma verdadeira estrela de grifes globais como Dior, Xiaomi, né? Então, ele também tem grandes papéis em K-dramas, com Beleza Verdadeira. Um sucesso mundial. Então, gente, não existe um valor certinho da sua receita, tá? O que existe é matérias da época fiscal que falaram que o seu patrimônio gira em torno de 80 bilhões de won. O que representa mais ou menos 58 milhões de dólares. Lembrando que, qual é o valor da Fantagio? Qual é o valor da empresa? 23 bilhões. Uma pessoa de 80 bilhões de won pode comprar uma empresa de 23 bilhões de won? Pode. Ainda vai sobrar dinheiro à beça. Mas, Gabriela, onde é que está essa informação de que o patrimônio dele é de 80 bilhões de won? Então, não temos a total certeza de que é esse valor, mas muitas matérias que saíram na época fiscal falaram desse valor. Como, por exemplo, essa matéria que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Essa matéria saiu na Chosun Biz no dia 22 de janeiro de 2026, que foi o dia que saiu pela primeira vez a notícia da polêmica fiscal. E nessa matéria, logo no primeiro parágrafo, logo nos primeiros parágrafos, já fala das cifras, né? Chaunu foi acusado de sonegação fiscal, valor de 20 bilhões de won, com estimativas que chegam a sugerir uma receita anual de cerca de 80 bilhões de won. O gênio da beleza, tarará. Muitas matérias dessa época falaram que o seu patrimônio seria de cerca de 80 bilhões de won, porque é esse valor aqui que totaliza o que ele ganhou nos últimos anos com seus trabalhos. Sabe-se também que ele tem uma mansão de 4 bilhões de won. Esse valor da mansão foi também muito divulgado na época dessa polêmica fiscal. Então, não é uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça. Isso é o que saiu nas matérias da época, tá? Então, gente, é realmente chocante, né? Porque há uma grande magnitude em cima do nome do Chaunu. O potencial comercial acumulado de um único integrante do grupo é 4 vezes maior, quase 4 vezes maior, do que o valor de mercado de toda a agência de capital aberto na Bolsa de Valores. 80 bilhões de won é muito dinheiro. Eu não tô falando de um integrante do BTS, que aí são cifras muito maiores, tá? Eu tô falando de um membro do Astro, da Fantagio, que é um grupo bem menor. Mas é uma quantia exorbitante. Ele merece cada centavo, tá? Antes que comecem a achar que eu tô falando que é muito dinheiro pra Chaunu. Não. Ele merece cada centavo porque ele trabalhou pra cacete, tá? Então, é verdade que em abril de 2026, o Serviço Nacional de Impostos aplicou aquela taxa adicional, aquela cobrança adicional de 13 bilhões de won.
Mas a prova de sua liquidez e saúde financeira monumental foi que ele realizou a quitação integral imediatamente, porque 13 bilhões de won pro Chao Nu sai na urina. Para quem tem 80, pagar 13 não vai ficar pobre por causa disso. E tanto que ele pagou. Então, gente, mesmo após esse impacto de 13 bilhões de won, ele ainda continua na casa estável ali de 35 a 40 milhões de dólares de patrimônio. Então, ele tem também, como eu falei, investimentos imobiliários físicos, como sua cobertura de luxo no complexo residencial de alto padrão, que é o Ville Polaris, em Cheongdam-dong, né, que é onde ele mora, que foi comprada por 4,9 bilhões de won, totalmente pagos em dinheiro vivo, sem qualquer linha de financiamento bancário. Ele não pagou parcelado, não. Ele pagou 4,9 bilhões de won na mansão à vista. Então, gente, sim, Chao Nu tem capital limpo e suficiente no banco para ir à Bolsa de Valores e comprar a Fantajo inteira se ele quisesse. Vocês acham que se ele quisesse comprar a Fantajo, ele já não teria comprado? Mas por que Chao Nu não compra a Fantajo? Esse seria o pior erro estratégico da sua carreira. Por que comprar a agência é uma armadilha financeira? Eu vou mostrar para vocês. No mundo dos negócios, existe uma linha intransponível entre comprar um ativo e comprar um problema corporativo. Comprar a Fantajo inteira para garantir o direito de usar o nome Astro seria o equivalente exato a comprar uma fazenda inteira com dívidas de safras passadas, cercas destruídas, processos trabalhistas acumulados na justiça, apenas porque você está com vontade de beber um copo de leite. É um erro clássico de gestão. Se os membros decidissem assumir o controle majoritário da Fantajo na Kosdaq, eles enfrentariam 3 grandes problemas operacionais. Eu vou listar aqui para vocês, tá? Vamos falar de problemas. Os passivos e os prejuízos acumulados. A Fantajo registrou balanços operacionais deficitários em diversos trimestres recentes. Vimos lá na Kosdaq. Caiu pra cacete. Vem caindo de 2025 para cá vertiginosamente. Quem compra a empresa torna-se responsável direto por essas dívidas. Ou seja, ele vai precisar liquidar essas dívidas corporativas antigas, que nada tem a ver com ele. Vai estar pagando caro para problema? 2. Uma burocracia governamental de uma empresa de capital aberto. Ser o acionista controlador de uma empresa listada na Bolsa da Kosdaq, da Bolsa da Coreia do Sul, exige auditorias pesadas do Serviço de Supervisão Financeira, da FSS. Reuniões trimestrais com acionistas minoritários, gerenciamento de flutuações de ações que caem toda vez que um boato do tabloide surge. Isso destruiria o tempo e o foco artístico dos membros. Os caras não nasceram para administrar uma empresa, os caras não nasceram para ser CEO. Rock tá aprendendo a ser CEO ainda, mesmo depois de mais de 2 anos de empresa. Ele ainda aprende como CEO até hoje. Ser CEO não é fácil. Ainda mais num país complicado como é a Coreia do Sul, que tem leis esquisitas, a gente sabe muito bem. 3, a manutenção da estrutura da agência. Imagina você ter que gerenciar folhas de pagamentos de centenas de funcionários, aluguéis de prédios, gerenciar carreiras dos outros atores, de todos os trainees com os quais eles não possuem nenhuma sinergia estratégica. Eles querem saber só do Astro, eles não querem saber de uma porrada de artista diferente, fazendo uma porrada de K-drama, uma porrada de comercial. Não! O objetivo do Astro nunca foi de transformar a carreira deles, né, transformar o grupo num conselho de diretores engravatados para salvar uma agência de problemas financeiros, gente. Eles não são os reis de capa vermelha, sabe, de super-herói. Não. A única coisa que eles querem é recuperar de forma limpa a sua propriedade intelectual. Todo o esforço artístico que eles tiveram nos últimos 10 anos, no caso quase 11, né, já indo para 11. Só que para fazer isso, o caminho inteligente não é comprar a empresa toda, mas usar uma brecha jurídica que os maiores grupos da história do K-pop já validaram no mercado. A gente tem exemplos aí, bons, que podem ser seguidos pelo Astro. Esses precedentes de liberdade que foram bem-sucedidos. Eu vou mostrar exemplos aqui para vocês. Eu tô aqui numa matéria que fala como o JB conseguiu os direitos da marca GOT7 após o grupo deixar a JYP.
Uma matéria que saiu no dia 7 de março de 2024 na Korean Magazine, tá? Então, muitos fãs em fóruns internacionais debatem exaustivamente sobre o caso do GOT7 como o fórum de esperança para o astro. Esse caso aqui deve ser estudado juridicamente pelos advogados que defendem as causas do astro, de independência do astro da Fantásio. Eu espero que aquela equipe de advogados fodas que o contratou esteja trabalhando muito em cima disso aqui. Desse precedente bem sucedido do GOT7. Então, há uma lenda urbana na internet de que o líder do GOT7, o JB, tá? Tomou uma fortuna pessoal para poder comprar a agência JYP Entertainment. Ele não comprou a JYP, gente. Isso é mito. Conforme explica essa matéria aqui, o que rolou? A legislação sul-coreana, por meio das diretrizes da Comissão de Comércio Justo, determina que se os membros de um grupo decidem permanecer unidos ao final de um contrato e manifestam o desejo de continuar a utilizar a marca de forma independente, a agência de origem é legalmente motivada a transferir a titularidade das marcas de forma pacífica. Então, o grande trunfo aqui do JB não foi financeiro, foi burocrático, porque ele passou meses coletando assinaturas de cada membro, de cada um dos 7 membros do GOT7, que na época estavam trabalhando de forma solo e estavam espalhados pelo mundo, fazendo as suas turnês, fazendo as suas questões, né? Preenchendo papeladas governamentais homéricas para poder justamente realizar essa transferência de marcas sem processos judiciais longos. Ou seja, calhou da JYP e de todos os membros do GOT7 estarem a fim de fazer isso, de tornar isso verdade, de tornar isso real, e foi real. Eles saíram da JYP. A marca GOT7 pertence ao líder do grupo, que é o JB, e eles estão lançando agora as coisas deles de forma independente da JYP. Então, Gabriela, é possível existir o astro saindo da Fantásio? Dessa forma aqui, exatamente dessa forma, é possível. Se a Fantásio vai querer dar a marca de mão beijada depois de acabar a patente para os meninos pegarem a patente, se a Fantásio vai querer dar isso de mão beijada, aí já são dos 500, porque a gente sabe que a JYP foi bacana com o GOT7. Mas será que a Fantásio vai ser bacana com o Astro? Porque o que a gente viu esse ano foi que eles agem de forma esquisita, né? Parecendo uma criança birrenta. Temos o caso do GOT7 e temos outro caso aqui que a gente falar, que é o caso do Infinity. Esse aqui é um dos exemplos ainda mais limpos e recentes da indústria, que é o seguinte: o Infinity, que fez história ao comemorar seu 13º aniversário de estreia, estabelecendo a sua própria estrutura independente, a Infinity Company. Diante da postura madura e irredutível dos artistas, o CEO da Wooly Entertainment simplesmente transferiu de forma 100% consensual e gratuita todos os direitos de registro do nome Infinity, inclusive do próprio fandom, que se chama Inspirit, para a nova empresa dos membros. Essa história aqui está sendo contada na matéria do site Asian On, tá? Que foi divulgada no dia 16 de maio de 2023. Ou seja, essa é a prova do que eu estou falando, tá? E também temos um terceiro caso de sucesso, que é o grupo BTOB. A gente vê nessa matéria da Korea In, da revista Korea In, de 22 de fevereiro de 2024, toda essa questão. O grupo BTOB validou esse modelo de negócios recentemente, ou seja, em 2024, ao encerrar o vínculo contratual de longa data com a Cube Entertainment. Os membros Onkwon, Minhyuk, Yoonsik e Peniel mantiveram a união do grupo intacta, negociaram os direitos de marca de forma amigável com a antiga empresa e eles estabeleceram a BTOB Company, gerenciando suas atividades coletivas com total autonomia. Essa é a estratégia exata que se desenha para o Astro em 2027. Os meninos não estão pensando cada um por si, não. Eles não estão pensando de forma isolada, eles entendem o valor do pensamento coletivo. Se os membros atuais se recusarem a assinar as renovações individuais com a Fantásio, que ela com certeza vai pedir em 2027 porque ela não é boba, e se eles apresentarem uma notificação conjunta de saída, a agência não vai ter outra saída a não ser negociar. Por quê?
Com as patentes das classe 41 e classe 35 vencendo exatamente entre março e junho de 2027, a Fantajo sabe que se não repassar a marca para os membros de um valor de mercado justo ou por uma taxa de licenciamento amigável, o nome Astro vai expirar no sistema governamental e perderá todo o seu valor financeiro de mercado. E mesmo que eles fiquem com a patente, para que ter a patente se não vai ter os artistas para poder tocar aquilo? Porque se eles saírem da Fantajo e a Fantajo não ceder a marca Astro para os meninos vão continuar com outro nome. De forma independente. E a única coisa que vai restar para a Fantajo é continuar usando o nome Astro só para vender os álbuns passados. Não vai ter nada de novo mais para vender, só coisa antiga. Vai valer a pena? Eles vão ter que pensar muito bem no que eles querem da vida deles, né? Bom, agora nós vamos falar de Sanha, porque a Júlia perguntou sobre o Sanha. Será que ele vai esperar até o limite máximo para ir para o exército? Como é que fica essa questão? Porque a Júlia quer saber se vai rolar o Stargraph ou não, no fim das contas. Bom, dentro dessa estratégia coletiva de transição, existe um fator que tem gerado debates acalorados aí nas últimas semanas nos fóruns das Arohas, que é o seguinte, tá? Alistamento militar do Sanha. Isso tem sido uma pauta constante. Porque ele é o mais novo, ele é o que vai por último. Ele é o que vai. Ele é o próximo aí, né? Porque o Rock não tá mais no grupo. E o Rock também é maquinê, né? Então, assim, quando que vai ser o melhor momento para o Sanha ir pro exército? Porque ele vai ter que ir de qualquer forma, a gente sabe disso. Mas vamos pensar um pouquinho, tá? Sanha nasceu em 21 de março de 2020. Pela lei atual de serviço militar da Coreia do Sul, eles precisam ir com 28 anos. Até 28 anos. Até o final do ano que eles completam 28 anos. Então, quando que Sanha faz 28 anos? Março de 2028. Seu limite extremo, dezembro de 2028. Então, muitas teorias que rolam na internet defendem que Sanha deveria se alistar imediatamente, agora no final de 2026. Para tentar criar um hiato sincronizado com o grupo. Não, gente. Não. Se a gente analisar a situação como uma mente de marketing, estratégia de negócios, antecipar o exército dele seria um erro terrível para a sobrevivência da marca Astro, né? Por quê? A gente tem que focar em 2027, 2028, nada de Sanha sair agora. Até porque eu acho que a Fantajo nem deixaria o cara ir agora, porque na ausência de Dudu, o Sanha tem sido o principal ativo financeiro da agência. Estão explorando o menino até a última gota de suor, né? Então, a melhor estratégia para o grupo, e que foi perfeitamente calculada no acordo aí de 2022, é que Sanha adie o seu alistamento ao máximo, ou seja, vai segurar aí até 2028. Por que isso é o ideal? Porque se ele adiar, no dia 27 de janeiro de 2027, quando o Chaunu for libertado aí do serviço militar, o grupo vai ter uma janela dourada de quase um ano inteiro, que é o ano inteiro aí de 2027, né? Para que os 4 membros ativos estejam livres aqui fora. Então eles vão poder resgatar a marca da Fantajo na janela ali, entre junho, né, em março e junho de 2027, e realizar o comeback dos nossos sonhos. Enquanto o Sanha ainda está presente aqui fora, deixando para cumprir o exército dele só lá para 2028. Com a marca do grupo já devidamente salva e protegida nas mãos dos membros, assim a gente espera, né? Mas aí eu sei que você tá fazendo conta aí, eu sei que você tá matutando aí, tá? E aí eu sei que você deve estar preocupado assim, caramba, mas se o Sanha só sair do exército por volta de setembro de 2029, o grupo já vai estar com idades muito avançadas. Porque nessa ocasião, o MJ vai ter 35 anos, o Jinjin 33, o Chaunu 32, o Rock 30 e o Sanha vai ter 29. Eles não vão estar velhos demais para continuar com o grupo, para continuarem unidos? Vai valer a pena adquirir a marca Astro para eles só conseguirem se ver livres totalmente do serviço militar em 2029, eles com essas idades? Gente, vamos lá. Vamos tirar a ideia da cabeça de que essas idades são velhos demais para poder continuar com o Astro, tá? O K-pop mudou completamente o seu ciclo de vida nos últimos anos. O mito de que um grupo de idols acaba ou perde relevância depois que cruza essa barreira dos 30 anos já foi totalmente quebrado pela atual dinâmica da indústria. Visto que o próprio BTS
Estão todos aí praticamente na casa dos 30 já. Tirando o Jungkook, que é o mais novo. Mas tá todo mundo já com 30 e poucos anos ali. E eles estão fazendo uma turnê mundial enorme. Então essa história de que, 33 anos tá velho. Brother, não. 35. Claro que não. E eu vou mostrar pra vocês que existe sim grupos que estão aí na era de ouro dos idols seniores. Vocês não estão entendendo. Eu vou mostrar pra vocês. Então a gente pode falar aqui, sem medo de errar, de alguns exemplos. SHINee. Os membros estão na faixa de 32 e 36 anos. Entregando performances impecáveis. Estão na ativa atualmente. Estão, inclusive, fazendo shows agora. Conceitos inovadores, mantendo ali uma fanbase fiel. O próprio BTOB, que a gente citou agora há pouco. Membros entre 34 e 39 anos. Eles vão estar com 34 e 39 anos em 2029. Saíram da sua antiga agência de origem, continuam esgotando ingressos de arenas de forma 100% independente. Maravilhosos. Outro exemplo é o Highlight, que é o antigo Beast. Os membros estão ali na casa dos 38 e 40 anos de idade. Eles não apenas continuam extremamente ativos com a sua própria agência, como recentemente conseguiram reaver legalmente os direitos de uso do seu nome original de debut. Maravilhoso. E para encerrar, a gente tem a titã da terceira geração, que é o EXO. Gente, focaram ali em carreiras individuais gigantescas? Focaram. Baek Hyun, por exemplo, fundando a agência INB 100, e também o Dio, que estabeleceu a Company Susu, né? Eles continuam se reunindo fielmente para lançamento de álbuns coletivos e fanmeets especiais que paralisam as redes sociais. E os caras tudo na casa dos 30 anos de idade. Então, gente, não. Eles não vão estar velhos com 35 anos, 33 anos de idade. Só para responder essa dúvida de vocês. Então, nós temos a janela de ouro da turnê OT5. A gente vai tentar aqui ver a possibilidade deles fazerem uma espécie de um Stargraph, mesmo que não tenha esse nome, mas que tenha outro nome e que seja OT5, tá? E agora, no caso, de forma completamente independente da Fantagio. Então, com todos os contratos individuais de exclusividade vencidos e as patentes da Fantagio expiradas em junho de 2027, o astro vai assumir o controle absoluto sobre o seu próprio nome. Então, aqui que vamos responder a maior dúvida do fandom, que é quando essa turnê de retorno finalmente acontece. Então, qual seria a janela de ouro? Ela está desenhada de forma perfeita entre agosto e dezembro de 2027. Então, cronologicamente, esse é o único momento da história em que o alinhamento de astros acontece antes de uma nova pausa militar compulsória. Entre agosto e dezembro de 2027. Então, olhem aqui o cenário exato de idades e disponibilidades que nós vamos ter nessa janela de meses, tá? Bom, nesse período, o MJ vai estar com 33 anos de idade, totalmente livre aí das obrigações militares, ou seja, totalmente ativo. O Jinjin vai estar com 31 anos de idade, ele que está isento do exército, então ele estará em plena atividade aqui fora. Já o Chaonu vai estar com 30 anos, recém-saído da banda militar e com força total para poder entrar aí em um novo projeto com os meninos. Já o Rock vai estar com 28 anos. Como ele estará na ativa fora do exército e gerencia os seus próprios passos de forma autônoma, ele vai poder perfeitamente participar desse projeto como um convidado especial, viabilizando aí o formato OT5 que o fandom tanto deseja assistir desde Stargraph. Então, antes dele se apresentar, né, ao seu alistamento militar, o limite máximo do máximo para ele é dezembro de 2027. Então, entre agosto e dezembro, ele está disponível. E o Sunha vai estar com 27 anos de idade, completamente ativo e disponível, já que ele só vai ingressar no exército em março de 2028, quando ele atinge aí o limite de 28 anos da idade internacional. Então, gente, isso é totalmente possível entre agosto e dezembro de 2027. Ou seja, dá tempo aí deles fazerem uma turnê, né? Para além daquilo que foi o Stargraph, que Stargraph só foi na Coreia do Sul e no Japão. E nesse caso aqui, entre agosto e dezembro, dá tempo aí de sobra deles irem para a Europa, deles virem para as Américas. Então, gente, vamos ter essa esperança. Entre agosto e dezembro de 2027, o astro vai estar livre das amarras contratuais da Fantagio, com a marca devidamente recuperada em mãos, com o Rock disponível antes do prazo limite e com o Sunha segurando as pontas do lado de fora. Então essa é a janela perfeita para eles realizarem algo maior, mais lucrativo e mais emocionante turnê da carreira deles, seja via Stargraph ou através de uma agência própria fundada pelos membros, mostrando ao mercado que o grupo tem vida longa pela frente, sim.
Bom, gente, analisar o futuro do astro através de dados, relatórios e leis nos mostra que o destino dos meninos não depende de sorte e não está fadado ao fim. Eles possuem os números a seu favor, a estabilidade financeira e liquidez de Xiaonu como porto seguro. Os procedentes históricos como GOT7, Infinity e BTOB como mapa de navegação e a janela exata de vencimento das patentes e contratos em junho de 2027 como o checkmate perfeito para garantir a liberdade em grupo. A terceira geração do K-pop está amadurecendo e os artistas finalmente descobriram como usar as regras do mundo dos negócios para proteger a sua arte e o respeito aos fãs. E agora eu quero saber a opinião de vocês como estrategistas que eu sei que vocês são. Vocês acreditam que a Fantasio vai aceitar transferir de forma amigável os direitos na janela de 2027? Ou a gente vai acabar assistindo a uma guerra silenciosa de bastidores corporativos até o último minuto de validade dessas patentes em junho de 2027? E se esse concerto histórico OT5 acontecer em agosto de 2027? Em qual cidade do mundo você quer estar para assistir a abertura da turnê? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo para a gente poder continuar debatendo esse assunto. Não esqueçam de deixar aí a curtida, se você valoriza esse nível de pesquisa detalhada e jornalística. Se inscreve no canal para não perder as próximas análises de bastidores da indústria e compartilhe esse vídeo com todas as arohas que vocês conhecem. Porque eu espero que todo mundo entenda de uma vez por todas que o tamanho do movimento que está acontecendo por trás das cortinas é enorme. Então, muito obrigada por você assistir a esse mega vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo, tá? Beijinho e tchau, tchau.